Olá! Se você busca abundância e prosperidade para qualquer área da sua vida, seja ela saúde, dinheiro, trabalho ou relacionamento, e por que não para todas essas áreas juntas, que afinal de contas esse é seu direito divino, ter sucesso em todas essas áreas na sua vida de forma simultânea, fica até o final desse vídeo que eu vou estar falando sobre um tema que é uma lei universal, uma lei da metafísica, que se você estiver aplicando ela corretamente na sua vida, você vai atrair tudo aquilo que você almeja para você, tá ok? Eu sou o Christian e aqui no meu canal eu falo de assuntos sobre o autoconhecimento, sobre despertar da consciência, sobre ascensão da consciência, e desde já eu quero pedir que se você gostar desse conteúdo e acha que esse conteúdo pode estar ajudando outras pessoas, para você curtir, comentar, compartilhar e me seguir aqui no meu canal, porque dessa forma você faz com que essa mensagem chegue para mais pessoas e faz com que a plataforma entenda que esse conteúdo é relevante, com isso divulgue isso para mais gente, e da mesma forma vocês vão estar me ajudando a estar expandindo esse trabalho, que é minha missão, que é ajudar todas as pessoas a terem prosperidade em todas as áreas da vida dela, tá ok? Então vamos lá, o assunto que nós vamos estar falando hoje é sobre a lei do perdão. E por que a lei do perdão é tão importante nesse processo de atrair tudo aquilo que a gente quer para a nossa vida? Porque todos nós que buscamos atrair tudo isso para a nossa vida e por algum motivo a gente não esteja atraindo isso na nossa vida hoje, ou a gente nunca atraiu isso para a nossa vida, não significa que você não merece isso, muito pelo contrário, você merece conquistar tudo isso que você quer, mas alguma coisa impede de você conseguir, alguma coisa em você, e isso, então, para você atingir tudo isso, você precisa passar por um processo que nós chamamos de reprogramação mental. E esse processo, quando a gente fala em reprogramação mental ou purificação da consciência, não significa mudar só a nossa maneira de pensar e a nossa maneira de agir. Ele vai muito mais profundo. Quando a gente fala em mental ou consciência, a gente fala numa mudança que envolve o nosso campo físico, mental, emocional e espiritual. Você não só pensar e agir da forma correta, mas principalmente sentir e vibrar da forma correta. E esse processo de reprogramação mental, para ele acontecer com sucesso, ele envolve a aplicação de 5 leis universais, 5 leis aí da metafísica, que faça com que a gente atinja a plenitude desse sucesso. Então, o processo de reprogramação mental, ele envolve 3 etapas. A primeira delas é a sua desconexão com o seu passado. E por que isso é importante? Porque provavelmente você está repetindo na sua vida vários erros que você vem repetindo, né, ao longo da vida, e faz com que você não obtenha sucesso. Então essa quebra com o passado, quebrar esse elo com o seu passado, com os traumas que você teve ao longo da sua vida, ele é de vital importância para o seu sucesso. A segunda etapa usando o processo da visualização criativa, você se conectar com o futuro que você realmente quer, e o terceiro é praticar isso no seu dia a dia, no seu momento presente. Então isso envolve, como eu já falei, a aplicação de 5 leis, onde a primeira delas, e é a lei que quebra esse elo com o passado, é a lei do perdão. As outras 4 leis, para vocês terem conhecimento, que em outros vídeos a gente vai estar falando sobre elas, são a lei do merecimento, a lei da atração, a lei da entrega e a lei da gratidão. Então, mas essas 4 leis é para a gente executar no nosso dia a dia, para a gente se conectar com o nosso futuro, mas sem a primeira lei executada de forma primorosa, digamos assim, sem executar ela, a gente não consegue quebrar os elos com o passado, e a gente corre o risco de viver o futuro cotidianamente revivendo os erros do passado e não atingir aquilo que a gente almeja, tá ok? Então vamos lá, primeiro entendendo aí um pouquinho da lei do perdão. Quando eu falo em perdão, é importante ficar claro que a gente está falando aqui não é do perdão religioso, aquele perdão que nos foi ensinado desde quando a gente era criança, que é perdoar uma pessoa, ou perdoar alguma coisa que fizeram pra gente, tá? Esse perdão, assim, que nos foi ensinado, às vezes é até muito complicado de falar, porque às vezes alguém faz algo que nos magoa tanto, que nos prejudica de tal maneira, que parece inconcebível na nossa cabeça querer perdoar essa pessoa. Não é desse tipo de perdão que eu estou falando. Eu estou falando do perdão que te libera, é um perdão que tem a ver com você mesmo, é o perdão libertador, é um perdão que a gente fala na metafísica, que é um perdão que quebra exatamente esses elos com o passado, e ele está relacionado só a nós e não aos outros, tá ok? Então vamos lá, primeiro começando a entender.
Se você hoje busca sucesso, vamos falar aí de alguns exemplos. Por exemplo, vamos supor que na área da saúde você está hoje querendo perder peso, ou você está querendo ganhar dinheiro, falando da área financeira, ou você, falando da área de relacionamento, está querendo ter um relacionamento sério, um relacionamento amoroso aí com um companheiro, e por algum motivo hoje você não está realizando. Tem 3 situações que você pode se enquadrar. Ou você é uma pessoa que nunca teve isso. Então, falando do financeiro, você é uma pessoa que nasceu numa família humilde, nunca teve dinheiro sobrando, você se tornou um adulto, começou a trabalhar, trabalha bastante, e você, mesmo assim, você não consegue acumular dinheiro na sua vida. Então você nunca teve isso. O segundo é a pessoa que já teve isso no passado, mas por algum motivo hoje não acontece mais. Então vamos supor que ou você veio de uma família com muito dinheiro e quando você entrou na vida adulta você nunca mais conseguiu acumular dinheiro na sua vida, ou você até teve sucesso quando entrou no mercado de trabalho, começou a ganhar dinheiro e depois alguma coisa aconteceu que você sofreu uma perda financeira e nunca mais conseguiu recuperar. E o terceiro é aquela pessoa que vive em ciclos. Tem sucesso, algo acontece, perde. Tem sucesso, algo acontece, perde. E vive nesse ciclo que não para de se repetir. E você não consegue acumular o dinheiro que você quer na sua vida. Então existe uma dessas 3 situações que você pode estar se enquadrando. Então o primeiro ponto para a gente perceber quando a gente começa a entrar nesse questionamento é começar a avaliar como foi o nosso passado. E por que é muito importante isso? Porque tudo aquilo que a gente pratica, as crenças que estão enraizadas no nosso subconsciente, a maior parte delas, que formou a nossa personalidade, ela foi inserida para a gente na faixa de 1 a 6, desde que a gente nasceu, né, até os 6 anos de idade, que são muitas crenças que a gente tem lá guardada no nosso subconsciente. E dos 6 aos 12 anos, que é uma segunda etapa, onde a gente até lembra alguma coisa, mas se tornam padrões de comportamentos constantes na nossa vida. Então é importante a gente começar a fazer algumas perguntas que são: quais são suas crenças? O que você aprendeu? O que te ensinaram nessa época da sua vida e nos últimos tempos também? O que te ensinaram com relação a isso, sobre relacionamento, sobre saúde, ou sobre dinheiro, ou sobre trabalho? O que você viu ou ouviu quando você era criança, das pessoas que estavam mais próximas de você, ou na escola, ou na televisão que você via constantemente? Quem são as pessoas que te aconselham nessa área que você está buscando ter sucesso? Quais são os seus exemplos para tudo isso, tá? E por que a gente fala que até na infância é importante? Um exemplo muito fácil de entender são nos relacionamentos amorosos. Uma das peças-chave para que determina os relacionamentos que a gente vai ter em todas as áreas da nossa vida é o relacionamento que nós temos com a pessoa que nos deu carinho e nutrição quando a gente nasceu. Essa pessoa normalmente é a nossa mãe. E a maneira como a mãe nos tratava, seja era de forma carinhosa, ou às vezes de uma forma não tão carinhosa, ou às vezes você se sentia que ela tratava melhor um irmão do que o outro, ou de repente você sofreu uma perda de separação ou de abandono dessa pessoa que cuidava de você na infância. Esses padrões, ou até uma mãe que super protegia demais você, esses padrões que foram feitos na sua infância vão determinar a maneira como você se comporta de forma inconsciente nos seus relacionamentos. Não é que você faz isso de forma consciente, mas vamos supor que você sofreu a perda de uma mãe e aquilo te fez sofrer muito. Então, se você está num relacionamento amoroso, por exemplo, e o teu parceiro ou tua parceira, quando você começa a se aproximar, que firma aquele vínculo afetivo e de repente acontece algum insight em você, acontece alguma coisa para você, né? Algum gatilho, era a palavra que eu queria usar, e starta para você aquele processo de abandono. Às vezes você, para se proteger, você mesmo acaba se afastando daquele relacionamento, e você faz com que nunca consiga ter um relacionamento amoroso longo. Por quê? Porque sempre aparece um gatilho, e esse gatilho faz que inconscientemente você se afaste dessa pessoa. Por quê? Com medo de sofrer, com medo de ser abandonado novamente. Então você prefere não se envolver com medo de se abandonar. E isso é totalmente inconsciente. Então é importante você entender que nessa fase da sua vida é que molda nosso caráter, nossas crenças, define o que é certo ou errado, o que é bom ou ruim, como a gente lida com o dinheiro, até na forma de alimentação. Então,
tudo isso, todos esses acontecimentos vão formando alguns traumas, muitas vezes profundos. Esses traumas geram algumas crenças limitantes. Que tipos de crenças limitantes que eu falo? Eu falo, por exemplo, sobre o abandono, sobre a escassez, sobre o não merecimento, eu falo sobre o complexo de inferioridade, o complexo de incapacidade. Então, tudo o que você ouviu nessa fase geraram alguns traumas, e esses traumas geram algumas crenças limitantes, e que você expressa na vida adulta essas crenças limitantes, e quando são crenças muito profundas, provocam grandes feridas emocionais, que a gente pode expressar como uma timidez muito forte, ou em casos mais agudos, como uma culpa muito grande, uma mágoa, uma raiva, alguns medos que a gente vai carregando. Então são dores emocionais que a gente carrega na nossa vida, que vem desse nosso passado. Tá? Então isso é um mergulho profundo no quê? No que a gente chama de autoconhecimento. Então é você se conhecer de verdade para saber as origens de como isso está acontecendo. É claro que tem muitas pessoas que às vezes nem se lembram disso. Só vê um processo acontecendo na vida delas, então não consegue criar algum tipo de associação. Mas o importante é que, se você identificou a dor do que está te acontecendo e não consegue entrar na causa raiz, procura ajuda se você não estiver conseguindo resolver isso sozinho. Isso pode vir através de um terapeuta com técnicas como constelação familiar, pode ajudar a identificar, ou algumas terapias hoje que ajudam você, por exemplo, a regressão, ou processos que ajudam a quebrar blocos energéticos, mas que ajudam você a identificar e quebrar, e te ajudar a quebrar esses elos com o passado. Tem meditações guiadas, técnicas que ajudam nessa reprogramação, que alguns facilitadores podem estar ajudando também, para te ajudar a sair e identificar esses traumas. Então o primeiro ponto sabendo exatamente o que você quer, assumir a responsabilidade que isso vem de você, e mergulhar no seu autoconhecimento para identificar esses traumas, essas crenças, essas emoções negativas que estão atraindo tudo aquilo que você não quer para a vida de vocês. E aí o segundo ponto, uma vez que você identificou qual que é a razão desse trauma, a gente passa para a execução exatamente da lei do perdão. A gente começa a colocar ela em prática. Porque quando a gente entra nessa identificação, a gente normalmente começa a ter uma das duas coisas. Ou a gente começa a ficar com raiva, às vezes, de nós mesmos, né? com muita culpa, com mágoa de nós mesmos, porque a gente permitiu que aquilo acontecesse na nossa vida, seja um relacionamento abusivo, seja sofrimentos de dores profundas, mas que a gente se permitiu, ou até muitas vezes dores que a gente causou nos outros, e muita gente fica com um processo de raiva, de culpar os outros pelo que está acontecendo. Por que aquela pessoa fez aquilo com você, né? Então, nesse ponto que a gente identificou o que é onde a gente tem que começar a lei do perdão. E a lei do perdão, ela envolve algumas etapas, não é somente o perdão propriamente dito. Quando é algo que você verifica que alguém fez com você, primeiro ponto é entrar num processo de entender que muitas vezes aquela pessoa não fez aquilo de forma inconsciente. Porque se a gente entrar na raiva, a gente não consegue liberar tudo aquilo. Então é entender que aquela pessoa, muitas vezes ela agiu de forma inconsciente, ou às vezes uma mãe que não deu amor, ela não te deu aquele amor porque ela também não teve amor, então ela não sabia nem o que ela precisava dar, ela foi mãe muito nova, então às vezes inconscientemente ela não pôde dar aquilo que você queria, o que você precisava naquele momento. Então é entender que ela fez isso por inconsciência, ou porque não sabia realmente aquilo, se você perceber que a pessoa fez aquilo também de forma intencional, não entra num julgamento. É importante nessa etapa, quando a gente percebe que foi algo que o outro fez com a gente, saber que aqui nesse processo o que interessa é a nossa abundância, é a nossa prosperidade. A vida do outro é problema do outro. Então, o que aquela pessoa fez, ela vai colher pela lei pela lei do karma, pela lei de causa e efeito, o que ela tiver que colher na vida dela, e isso não cabe a você culpar, condenar. Se você ficar carregando algo, isso só prejudica você. Então entrega, então libera isso, porque aqui não tem a ver com o outro, tem a ver com você.
E quando você entra no contrário, você começa a perceber que você causou danos a você mesmo, você causou danos aos outros, ou muitas vezes porque você se permitiu ficar tanto tempo num relacionamento abusivo, por exemplo, ou porque você se permitiu fazer aquele erro na tua empresa ou no teu emprego que causou a tua demissão ou que causou a tua perda financeira. E nessa hora você vem se culpa de uma forma muito profunda. Então é o mesmo processo. Entenda que o que você fez foi ou porque você não tinha consciência daquilo, então às vezes você prejudicou alguém, mas você não tinha consciência do que estava fazendo, seja porque às vezes você era muito pequeno, ou seja porque você era uma pessoa inconsciente do que você estava fazendo, você estava agindo da forma com que você acreditava, da forma do que você achava que era certo e não estava vendo o dano que causava no outro. Então entra nesse processo de se liberar de tudo isso. E como que a gente faz isso? Quando às vezes envolve somente o outro, duas etapas que é importante. Primeiro é compaixão, quando alguém fez algo para você, eu quero dizer. Primeira etapa para você executar a lei do perdão é compaixão com o outro, tá? Para entender que ele fez aquilo daquela forma por inconsciência, como eu falei, e uma compaixão, uma autocompaixão, para você entender que você se colocou naquela situação, trazer a sua dor, para que você entenda e você aceite tudo que foi como foi da melhor forma que podia ser, mas que o que interessa é o que você vai fazer com isso daqui para frente, e exatamente aí entra o perdão para o outro e o auto-perdão. Para você se perdoar por ter se colocado naquela situação, perdoar os outros para liberar todo esse elo com o passado, e você fazendo isso, você se libera dessa situação. Tá? E o segundo caso, que é quando você fez algo que prejudicou a você mesmo, é uma etapa, primeira etapa para a liberação é o arrependimento. Porque quando a gente faz algo para alguém ou para nós mesmos que causa muita dor, se a gente não se arrepende do que a gente faz, que aí envolve também a compaixão ou a autocompaixão, para você entrar na dor do outro, de quem você prejudicou, ou na sua própria dor, se você foi o prejudicado. Se você não entra nessa dor e se arrepende profundamente do que você fez, você não entra num processo de aprendizado. Porque quando você comete o erro, se você não entra nesse processo de arrependimento, corre o risco de você repetir isso de novo na sua vida. Então o primeiro passo é se arrepender, e caso você tenha que fazer algum tipo de reparação com alguém por algo que você fez e sentiu no seu coração, faça. Porque aí vem ainda um sentimento muito maior de alívio. Não importa se o outro vai aceitar, não vai aceitar a sua desculpa, o seu perdão nesse caso, porque tem a ver com você. Se o outro quiser ficar guardando mágoa, mais uma vez, o que é do outro fica com o outro. Você tem que pegar o que é seu e fazer de coração. E uma vez que você se arrependeu, entrou na compaixão, entendeu o processo, aí você executa o perdão. O verdadeiro perdão que libera, uma das etapas não permitir que ninguém mais faça aquilo que te prejudicou na sua vida. E também, se é um auto-perdão, não repetir os mesmos erros na sua vida. Então, se você, por acaso, se permitiu passar por relacionamentos abusivos, prometer que você nunca mais vai permitir que homem nenhum ou mulher nenhuma faça isso com você. Você nunca mais vai permitir essa situação com você. Aí você aprendeu com a sua situação e se liberou. Se você errou financeiramente ou profissionalmente, aprendeu com aquele erro, não repita mais esse tipo de erro na sua vida. Se você fez algo com alguém, não repita mais essa atitude na tua vida, porque aí você entrou num processo de aprendizado, e você quebrando esse elo com o passado e parando de repetir, criando consciência, quebrando o elo com as pessoas e não repetindo mais as situações, você sai do ciclo de repetições e você começa a construir um futuro totalmente novo. E você se abre para as outras 4 leis, que é o merecimento de tudo aquilo que você tem direito, que é a atração, que é para atrair o que você quer, para entregar, para deixar fluir, para as coisas acontecerem, que é a lei da entrega, e a gratidão por tudo aquilo que você vai conquistar, e você vai ter essa gratidão no presente como se já fosse seu. Mas quando você para isso, você precisa exatamente executar a lei do perdão, para quebrar todo esse elo com o passado e as coisas fluírem na tua vida de forma natural, tá ok? Então,
É exatamente isso que é o ponto crucial. Sem a lei do perdão não existe essa quebra e não vai existir uma construção de algo novo, de algo diferente. O passado, eles servem simplesmente para a gente aprender. Nós estamos nessa vida, nessa escola da vida aqui para aprender. E se a gente não para quebrar os elos, a gente não aprende, corre o risco de ficar cometendo os mesmos erros uma vida inteira e morre cometendo os mesmos erros. Então, aprende e libera, aprende e perdoa e começa a fazer tudo da forma correta e você vai atrair, você se abre para atrair tudo aquilo que você quer para a sua vida, tá ok? Então, esse vídeo era isso. Espero ter contribuído de alguma forma para você e mais uma vez peço, se você gostou do conteúdo, para curtir, para compartilhar, para me seguir. Dessa forma você vai estar ajudando outras pessoas que possam precisar desse conteúdo e também vai estar me ajudando nesse trabalho que é a minha missão de estar divulgando isso, estar divulgando essa mensagem de autoconhecimento para que as pessoas possam atrair para a vida delas tudo o que elas merecem, que é prosperidade em todas as áreas da vida. Porque nós somos imagem e semelhança de Deus e nós somos merecedores de tudo que Deus tem para nos dar, que é saúde plena, paz, abundância, prosperidade em todas as áreas e relacionamentos saudáveis e amorosos na nossa vida, tá ok? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e nos vemos aí no próximo vídeo, tá ok? Até mais, valeu gente!